Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar na nossa aulinha sobre nossa revisão de prova, né? Nossa revisão de prova, da nossa prova aí que vai acontecer. Então, eu já coloquei lá no portal de vocês, deem uma olhadinha, eu já coloquei o conteúdo, coloquei certinho o que vai ser cobrado na prova. Pedi para que vocês dessem uma olhada mais uma vez nos capítulos 5 e 6 do livro de Geografia. Como essa é uma aula de revisão, mais uma vez eu peço que vocês estejam com o material e que dentro dessa aula de revisão vocês coloquem os seus questionamentos sobre o conteúdo. Né? Ah, eu não entendi, eu estou em dúvida, ainda não sei, coloquem. Postem os questionamentos, né? E eu vou responder, conforme vocês forem postando, eu vou respondendo, tentando sanar a dúvida. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar nos capítulos 5 e 6 são fluxos comerciais e fluxos de mercadorias. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar de cada um deles, eu quero que vocês não esqueçam que fluxo é o termo usado toda vez que a gente trabalhar essa questão do ir e vir. Então, uma das nossas aulas, eu vou sempre fazendo assim, eu vou explicando e vou retomando aquilo que a gente já trabalhou, explico e retomo, para que fique mais fácil para vocês, tá? Então, numa das nossas aulas em que a gente trabalhou fluxos comerciais, logo no início dos slides eu coloquei dois termos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu coloquei fluxos e fixos. E falei para vocês que esses dois termos, eles são extremamente usados quando a gente fala de comércio, tá? Então, fluxo comercial, toda vez que eu falo de fluxo, eu falo de ir e vir. Mas como é que esse ir e vir ele acontece? Ele acontece só com pessoas? Ele acontece só com produtos? Né? Será que ele acontece de forma física ou ele pode acontecer de forma virtual também? Nós falamos e estudamos, né, em todos aqueles slides que esses fluxos eles também podem acontecer de forma virtual. Ah, mas como é que esse fluxo acontece de forma virtual? Através de um fixo. Eu posso falar para vocês que o notebook é um fixo, mas que ele me emana fluxo de informação. Eu entro numa rede de tecnologia, de internet, eu tenho um fluxo de informações, um fluxo de conexões infinitas dentro desse fixo que é, no caso aqui agora, o meu notebook, o computador de vocês, o celular, enfim, tá? Então, o fluxo é o ir e vir que está num fixo. Ah, mas o fixo, então, ele é só o notebook? Não, não. O fixo, ele pode ser também uma rodovia, né? Quando passa um fluxo de automóveis, de caminhões, enfim, a gente falando aí do processo do modal rodoviário, eu tenho um fixo. Que fixo é esse? O fixo de rodovia, tá? Então, um fluxo, geralmente, ele está ligado a um fixo. Então, a gente vai falar nesse capítulo 5 de fluxos comerciais. O fluxo comercial, o fluxo comercial, ele está ligado ao comércio, à produção comercial, à produção de todos os elementos, objetos, enfim, que a gente tem, que a gente faz uso e que a gente necessita tanto. Mas como é que aconteceu esse início dessa atividade comercial até chegar no século XXI, toda essa conectividade que a gente tem? Ele tem início lá atrás, né, onde o ser humano, antes aí do século XV, vamos botar aí século XIII, séculos XIII, XIV, quando o ser humano ele já começa a ter necessidade de objetos. O ser humano ele sempre teve a necessidade de produtos, mas ele não sabia como é que isso poderia acontecer. Ele tinha só aquele produto que ele mesmo fazia através do seu próprio trabalho, mas ele não tinha inovação. E o ser humano ele sempre teve essa necessidade de ter outras coisas, né? E aí começa com, lá no capítulo 5 de vocês, já está falando sobre escambo. E o que é escambo? É a ideia de troca de produtos. Lembrem-se, no primeiro momento não havia moeda, não havia dinheiro. Então, eu tinha um produto, o outro tinha um outro produto que me interessava, eu não queria mais usar o meu, ele também não queria, nós trocávamos. Então, essa ideia de troca, de fluxo de produção, é uma ideia extremamente remota do ser humano, tá? De séculos e séculos passados. A gente começa a perceber que esse fluxo comercial, ele acontece
Pós-Segunda Guerra Mundial. Mas como é que ele acontece pós-Segunda Guerra Mundial? Percebe-se que há um surto de multinacionais. O que são multinacionais? Primeiro vamos entender o que são multinacionais. Multinacionais são empresas que geralmente têm uma sede num país desenvolvido e filiais espalhadas pelo mundo. Exemplos de multinacionais que fazemos uso diário em nossa vida: McDonald's, Coca-Cola, Nike, Adidas, Samsung, Apple, Nokia, e eu vou colocar reticências, etc., porque senão a gente ficaria aqui o tempo todo falando de multinacionais que hoje nós temos acesso. Esse surto de empresas multinacionais norte-americanas, ele só foi possível através do processo de globalização. Tá? Então, o processo de globalização ele também se intensifica na década de 80, onde a primeira vez o termo globalização é utilizado. E a gente começa a perceber que essa conectividade possível através da globalização, ela fez com que essas multinacionais chegassem até a nossa residência, o nosso uso diário com uma facilidade maior. Lembra lá da nossa aula de globalização, do globo terrestre, né, afunilando. E a ideia de que os espaços, eles encurtaram. Não que os espaços propriamente dito, fisicamente, geograficamente contabilizados, eles encolheram, mas a velocidade em que você consegue chegar a um espaço, levar um produto, trazer um produto, acontece de forma muito mais acelerada. Portanto, os fluxos de mercadorias, hoje, eles têm uma dinâmica muito mais rápida no espaço mundial. Hoje o mundo está interligado, ou seja, globalizado, é o que eu falei anteriormente. A exportação, que é a venda, e a importação, que é a compra, acontece de forma rápida, num ritmo aceleradíssimo, e a gente consegue perceber isso. Todos os dias acontecem relações de compra e venda com o mundo inteiro, tá? Ah, mas o Brasil, ele exporta muita coisa? Exporta. Importa muita coisa? Importamos sim. Exportamos grande quantidade de commodities, não vamos esquecer o que são commodities. São produtos ligados ao setor primário e que têm uma rentabilidade absurda. Eu posso colocar como exemplo aqui a soja. Ah, mas é só a soja? Não. Nosso Mato Grosso é o celeiro do agronegócio ligado à soja. Mas nós temos outras commodities em que o Brasil exporta com uma rentabilidade muito grande, né? São produtos que são focados para venda externa, para exportação. Além da soja, nós temos o algodão, podemos citar também o milho, tá? Como sendo commodities. Então, mais uma vez, nesses fluxos de mercadorias, o Brasil entra como exportador, sim, mas voltado também, e não somente, também para o ramo das commodities. O incremento do comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores: dispersão de empresas multinacionais e o crescimento e a conexão e a evolução dos meios de transporte, que são os modais que nós já falamos: terrestre, aéreo, rodoviário, hidroviário, marítimo, né? Hoje, pensando lá em 1500 e 1600, nós tínhamos transporte ligado à tração humana, antes da descoberta do motor a combustão, da eletricidade. Era tudo alimentado ainda a vapor, a queima de carvão, então era tudo muito lento. Hoje nós temos meios de transporte com uma tecnologia absurda que conectam o mundo. O mundo está conectado através desses modais. Produtos chegam de países do Extremo Oriente, do Norte, do Sul, de qualquer parte do mundo aqui, através de portos, aeroportos, né? Rodovias, vias de suma importância para que haja fluxo de produção internacional. As multinacionais ou transnacionais, nesse cenário aí de fluxo comercial, elas têm uma relevância absurda, elas conseguem chegar a qualquer parte do mundo. Você pode ir no interior, num país no interior extremamente distante, que você vai encontrar, dentro de uma multinacional, posso falar que você vai encontrar uma Coca-Cola, que é uma multinacional que tem um poder absurdo, ela tem uma abrangência mundial e tantos outros produtos e que a gente consegue fazer uso. Tá? Cada país possui características econômicas muito peculiares, tá? Econômica, física e tecnológica, que lhe permite produzir um certo tipo de bens de forma mais rentável e eficiente do que outros. Como tal, nem todos os produtos necessários à sociedade são produzidos num país. Vocês acham que tudo que a gente compra é produzido no Brasil? Lógico que não, eu já dei exemplo para vocês de várias multinacionais que mandam produtos para nós, né? O intercâmbio de mercadoria realizado entre países advém da necessidade de, de contactar
a produção, a população, o indivíduo, a escassez, a falta completa dos produtos, e aí a gente vem com a ideia, que é o que está falando no próximo slide, a gente vem trabalhar com a ideia de blocos econômicos, mercados internacionais, fluxo, crescimento mundial, produção industrial, desenvolvimento de transporte. Vocês podem perguntar assim, caramba, mas para que a gente está falando de fluxo comercial, a gente vai trabalhar com blocos econômicos? Não tem como pensar em produção individual. Se eu coloquei no slide anterior, exportação e importação, quer dizer que eu vendo e compro. Se eu estou inserida num bloco econômico, um produto ele chega para mim com uma facilidade muito maior. O meu produto sai para um outro país com uma facilidade muito maior. Lembra que nós usamos muito o termo tarifa alfandegária? Portanto, as tarifas alfandegárias são reduzidas quando um produto circula dentro de um bloco econômico, dentro daquele país que faz parte daquele bloco econômico. Um bom exemplo, o Mercosul, que o Brasil está inserido. Portanto, um produto que o Brasil exporta para qualquer país do Mercosul, ou que importa de qualquer país do Mercosul, ele tem uma tarifa, a gente chama de tarifa aduaneira, né, ou alfandegária reduzida. O que é isso? Aqueles impostos de produtos importados, ele é reduzido, fazendo com que haja uma circulação e uma rentabilidade muito maior da sua produção, tanto para exportação quanto para importação. O comércio é impulsionado pela existência de organizações e acordos que promovem o alargamento ou o crescimento de mercados, facilitando assim a troca de mercadorias. Os blocos econômicos regionais começaram a desenvolver-se na segunda metade do século XX, já trabalhamos o quesito bloco econômico. E a sua origem resultou da necessidade de dinamizar mercados, fazer um mercado mais rápido, conseguindo escoar bens produzidos pelos seus membros, ou seja, você consegue exportar e importar sem muita burocracia. Por isso é importante estar no bloco econômico. A globalização e a importância dos fluxos comerciais, não tem como falar de fluxo comercial sem trabalhar o quesito globalização. É extremamente importante estar inserido nesse contexto, né? A evolução do capitalismo conectou o mundo. Hoje nós temos essa conexão e essa importância de exportar e importar sem muita burocracia, fruto dessa globalização. No capítulo 6, a gente vai falar de fluxos de mercadoria. Eram fluxos comerciais, agora são de mercadorias. A DIT, lembra quando a gente trabalhou tanto esse termo DIT, Divisão Internacional do Trabalho? Então, os fluxos de mercadorias, eles têm, logo no início do livro de vocês, na primeira página, o autor coloca lá a DIT. Tá? Então, é a Divisão Internacional do Trabalho. A origem da DIT. Como é que a Divisão Internacional do Trabalho ela começa? Com o capitalismo comercial. Se eu falo para vocês que é fluxo de mercadoria, o capitalismo comercial, que foi a primeira fase do capitalismo, que a gente também chama de mercantilismo, o que acontecia com a Europa? A Europa vinha, pegava as nossas riquezas, levava essas riquezas embora e enriquecia. Num primeiro momento, a divisão internacional do trabalho, dentro dessa produção de mercado, era feita assim. Países subdesenvolvidos mandavam matéria-prima para países desenvolvidos. Países desenvolvidos mandavam produtos finalizados para países subdesenvolvidos. Portanto, a importância era somente essa. Claro, né, foi passando o tempo, e a gente sabe que a divisão internacional do trabalho hoje ela tem um outro sentido e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas, no primeiro momento, a origem da DIT ela se dá no capitalismo comercial entre colônias e metrópoles e depois ela passa um processo de evolução. Tá? Essa evolução ela se dá hoje, deixa eu voltar aqui rapidinho para não confundir, essa evolução se dá hoje de que forma? Percebam que hoje países subdesenvolvidos ou emergentes, como o Brasil, não exporta só tecnologia. Nós hoje conseguimos produzir tecnologia também. Hoje nós conseguimos importar, inclusive, tecnologia. Não tanto quanto um país muito desenvolvido, não tanto quanto o Japão, né? Mas nós já conseguimos exportar tecnologia. Então, que num primeiro momento da origem da DIT era em que países subdesenvolvidos só mandavam matéria-prima, na evolução da DIT a gente começa a perceber que países subdesenvolvidos também conseguem exportar produtos finalizados. Tá? Então, a gente tem um processo de evolução. Dentro desses fluxos que nós falamos aqui de mercadoria, nós temos modais. Modais são modelos de transporte que levam, né,
essas mercadorias, que é o aéreo, rodoviário, já falamos, marítimo, hidroviário, oleodutos e gasodutos, que mandam. Oleoduto, eu posso falar circuito, circulação do petróleo, né? Ele sai de uma bacia sedimentar, enfim, de uma plataforma, sai por oleodutos. Como é que esse produto ele caminha? Por oleoduto até chegar no seu local para ser transportado. E assim são os gasodutos. Eles também são tidos como modais, como modelos de transporte. A gente vai ver aqui agora, dentro desses modais, de todos que nós falamos, lá no capítulo 6 de vocês, vai estar falando do canal de Suez e do canal de Panamá, que são dois canais que ligam oceanos de forma mais acelerada. Na nossa aulinha anterior, eu coloquei, né, nós vimos inclusive o mapa da formação do canal de Suez e do canal do Panamá. Primeira coisa que vocês têm que entender, o canal do Panamá ele foi construído embasado na estrutura do canal de Suez. O canal de Suez liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho de forma mais acelerada. E o canal do Panamá, evitando com que os navios que estavam no Oceano Atlântico fossem para o Pacífico e tivessem que passar lá pelo norte do Canadá, né? Eu falei para vocês também na nossa aula anterior, o perigo que era de perder uma mercadoria lá no norte do Canadá, uma região gélida, cheia de icebergs, podendo bater um navio, perder toda a carga. O que eles perceberam? Além do custo e de dias e dias e dias para esse navio poder fazer todo esse circuito. Eles olharam o canal de Suez e pensaram, vamos cortar aqui pelo Panamá, e por isso o canal do Panamá, que fica na parte central da América, vamos cortar e ligar um oceano ao outro, fazendo com que essa viagem ela demore menos e que seja muito menos perigosa para perda aí de produção e rentabilidade também. Nós temos aí, primeiro, vamos falar do canal do Panamá. Ele foi construído através de um sistema de eclusa, que é o que a gente já vai ver aqui. Esse sistema de eclusa é exatamente isso. O canal do Panamá ele é feito por eclusas. Por quê? Porque temos desníveis nos dois oceanos, né? O oceano é maior do que o outro, então quando o navio vem, ele entra numa eclusa. Essa eclusa, se ele está na parte mais baixa do oceano, ela joga a água, ele sobe, liga ao outro oceano e ele segue o caminho. Se ele está voltando e ele precisa pegar um desnível menor, ele entra, essa eclusa ela esvazia e ele segue a sua rota. Ah, mas isso foi importante? Com certeza. Um canal como esse, né? A gente está vendo aí a foto dele, com toda essa estrutura aí, ele tem uma importância absurda para fluxo de mercadoria. A mercadoria ela chega muito mais rápido. Imagina fazer todo o contorno da América do Sul, América do Norte, voltar para chegar na outra ponta. É a mesma coisa de cortar caminho. Essa foi a ideia da criação do Canal do Panamá. O Canal do Panamá passam atualmente cerca de 14 mil navios, tá? De aproximadamente 160 nações distintas. A receita pelo pedágio chega a cerca de 2 bilhões de dólares anuais. Em 2016, a via foi expandida, possibilitando o aumento de embarcações. Mais uma vez, a gente está vendo aí o canal do Panamá, a eclusa, vocês estão vendo um desnível nítido, né? Onde o navio ele entra, se ele precisa ir para um desnível maior, é cheia, essa eclusa ela fica cheia de água, ele chega a um nível igual e ele vai embora. Se for o contrário, ele vem, a eclusa esvazia e ele segue o seu percurso, tá? Então, é um canal com eclusas, porque os oceanos eles têm desníveis. O canal de Suez, né, que foi o primeiro canal, e o canal do Panamá ele foi embasado nessa ideia de Suez. O canal de Suez é uma abertura artificial construída em território egípcio para conectar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e permitir a comunicação marítima entre a Europa e a Ásia, sem a necessidade de realizar o contorno do continente africano. Essa passagem tornou o Egito uma espécie de portal entre o Oriente e o Ocidente. Eu vou mostrar logo aqui para vocês o mapa. Prestem atenção, olha como o canal de Suez, na verdade, ele fez de fato uma diferença para o fluxo de mercadoria. Ele cortou um caminho absurdo. Então, a ideia da formação desses canais, e no livro, né, o autor trabalha de forma muito intensa o canal do Panamá e o canal de Suez, foi para que encurtassem caminhos para que houvesse um fluxo de mercadorias de forma mais intensa e, pensando em economia, se o produto ele chega mais rápido,
logo, esse produto ele chega com uma economia reduzida, ou seja, um pouco mais barato. Claro que quando a gente compra um produto, a gente está comprando também o valor ligado à circulação. Se ele vem de muito longe, a gente sabe que a gente vai pagar um pouquinho mais em imposto, enfim. Então, se você tem essa redução, você tem também uma redução de valor aí de produção. E para o fluxo de mercadoria isso é super importante, tá? O canal de Suez é o maior canal sem eclusas, esse não precisa de eclusas do mundo. Dispensa eclusa por quê? Porque o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, não possui desnível, diferente do canal do Panamá. Fluxo de mercadoria no mundo globalizado, nós já falamos no início, nós temos fixos, fluxos, ir e vir de mercadorias e informações, que hoje é de suma importância para a manutenção da economia de um país, tá bom? Belezinha? Eu quero que vocês coloquem as dúvidas que vocês tiverem, tá? Pós-aula, coloquem, podem me procurar dentro aí da nossa salinha, perguntando, tirando dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, bons estudos e uma boa prova de geografia.